Fala, rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez, o que diz a epopeia de Gilgamesh? Do canal Estranha História. E lembrando o link do vídeo original na descrição, então vão lá, deixem um like, se inscrevam no canal Estranha História, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou, rapaziada? Vamos inscrever aqui, ativar o sininho de notificações, deixar o meu like para dar aquela fortalecida. Qualidade full como sempre. E antes de prosseguir, mandar um salve para a rapaziada nervosa. Um salve para o Rafael Silveira, Naofumi Watani, Katezin, Caos River, Vanessa Marques, Figurante e Zan Hits. Membros alfa aqui do canal, tamo junto, meus queridos. É nóis. Vamos lá então conhecer um pouco mais da história, né? Real, assim, a lenda de Gilgamesh, né? Confesso que eu não sei praticamente quase nada, né, velho, da mitologia dele. Não sei nem se ele é um personagem que existiu ou não, né? Vamos conhecer talvez agora um pouco mais, vamos ver o que diz na epopeia de Gilgamesh. Eu não sei nem o que é epopeia, velho. Vamos conhecer um pouco mais desse personagem que é da série Fate, né, do Nasuverso. É um personagem que eu curto bastante. Confesso que ele no começo tava muito hypado, depois eu fui ficando meio, conforme eu fui assistindo os Fate, eu fui ficando, personagem meio... Não era aquilo que eu esperava, né? Porque ele é marrento, eu curto muito personagem marrento, só que eu curto personagem porradeiro também que mostra em batalha, né, velho? Agora esse vai ficar só jogando faquinha, abra portais, ele fica só parado lá assim, ó. Vai, faquinha, vai, né. Aí eu acho paia. Mas não, velho, depois que eu assisti o Fate Strange Fake, velho. Porra, ele lá com a Ia brigando com o outro bicho lá que eu esqueci o nome agora, deu aquela destruição, aquele bagulho foda pra caralho lá. E assisti Fate Stay Night 2006 lá também, que ele vai mano a mano, velho, brigando de espada com a Saber lá, eu achei foda pra caralho. Falei, isso aí que eu espero de um personagem, porra. Tá ligado? Curto demais o Gilgamesh, como voltei a curtir demais esse personagem. Então, vamos ver, né, saber um pouco mais da mitologia dele aí. 3, 2, 1 e play. Opa, esqueci. Play. A epopeia de Gilgamesh é uma das histórias mais antigas da humanidade, mais antiga que a Ilíada, a Odisseia e a Bíblia. Ela conta a Ô, história de um louco. rei que luta contra monstros terríveis, desce até o mundo dos mortos e volta talvez com um segredo para se tornar imortal, mas não exatamente da forma como ele imaginava inicialmente. É ao mesmo tempo uma história de aventura, uma narrativa mitológica e uma reflexão bastante profunda sobre os limites da nossa condição humana. Nesse vídeo a gente vai ver exatamente o que diz então o texto da epopeia de Gilgamesh, mas antes é importante falar pelo menos um pouco sobre o seu contexto. Segundo algumas listas de reis encontradas na antiga Suméria, Gilgamesh foi o quinto rei da era pós-diluviana e reinou por 126 anos na cidade de Uruk, no atual Iraque. De acordo com essas listas, ele teria sido responsável por construir as muralhas dessa cidade e garantir a estabilidade necessária para ela prosperar e se tornar um dos principais centros de poder do mundo antigo. Alguns historiadores acreditam que esse rei possa realmente ter existido, isso por volta do século 28 e 27 a.C. Mas isso não Caralho. significa, claro, que esses historiadores acreditem necessariamente que ele tenha reinado de fato por 126 anos, nem que ele tenha sido um gigante ou um semideus, que são outras coisas também atribuídas a ele nessas listas de reis. O mais provável é que a grande fama que o Gilgamesh alcançou ainda em vida tenha inspirado uma série de lendas depois da sua morte. Algumas lendas mais tardias, inclusive, tratam Gilgamesh como se ele fosse um deus por completo, digno de todos os cultos e oferendas a que os outros deuses têm direito. Seja como for, o fato é que a epopeia de Gilgamesh Pô, essa história aí que eu tinha falado lá em live lá, né? Que aí, há ramificações dessa história. E aquela ramificação ali é o que eu havia lido em algum blog aí, que eu não lembro agora qual. Sobre ele ser um deus por completo e tal. Eu tinha visto isso daí, tá ligado? de todos os cultos e oferendas a que os outros deuses têm direito. Seja como for, o fato é que a epopeia de Gilgamesh é o principal desses poemas épicos e míticos escritos sobre o rei de Uruk. A versão clássica da epopeia, que a gente vai ver daqui a pouco, data do século 14 ou 13 a.C., mas ela repete histórias que já circulavam por escrito na Mesopotâmia desde pelo menos o século 22 a.C., quer dizer, são histórias mais antigas para os tempos de Cristo do que os tempos de Cristo são antigos para nós hoje. No total, essa Papo versão clássica reto. ocupa 12 tabuinhas de argila em escrita cuneiforme que a gente pode dividir em basicamente 3 partes. Uma primeira parte cheia de grandes feitos e aventuras, uma segunda parte mais sombria, que é quando Gilgamesh vai até o mundo dos mortos e ouve a história do grande dilúvio, e uma terceira parte que é bem curtinha, mas bastante enigmática. E bom, colocado esse contexto, então a gente já pode ir propriamente para o texto da epopeia de Gilgamesh e ver o que dizem lá as suas
suas 12 tabuinhas. Mas antes, um recadinho rápido aqui da nossa grande parceira aqui do canal, que é a Insider, que é que já estão valendo as promoções lá de ele é Black aquele que Friday no participou site do da vídeo loja, lá e você pode conseguir do... até 40% de do outro canal desconto que eu vi lá clicando no reagindo link da que eu vou Heróis de deixar aí na Fate, descrição e né? no primeiro comentário Interessante. fixado, e colocando o cupom Nem percebi a voz, ESTRANHABF. cara. Lá no site vocês vão encontrar vários produtos excelentes, né, como as camisetas Tech T-shirt, que eu mostro sempre aqui, né, dessa vez eu tô usando uma verde, tem outras cores também além de preta, que são as camisetas super confortáveis mesmo, anti-odor, não precisa passar, são super práticas, levinhas, fresquinhas. Então aproveita aí esse momento de Black Friday, que são os maiores descontos do ano, para garantir a sua. Mas saindo aqui das Tech T-shirts e voltando para a antiga Suméria, né, vamos ver lá o que diz o texto da epopeia de Gilgamesh. A primeira parte do poema começa com uma espécie de louvor do rei Gilgamesh, que é descrito como um ser 2/3 divino e 1/3 humano. Por causa dessa origem divina, o Gilgamesh é gigante e extremamente poderoso. Por um lado, isso é bom para os seus súditos, porque eles têm um rei forte para garantir a proteção do seu reino, mas por outro lado isso é terrível, porque como nada é desafiador para o Gilgamesh, ele fica entediado com muita frequência e acaba atormentando nesses momentos a própria população de Uruk. Ele caça briga com os jovens aleatoriamente na rua e exige sempre a primeira noite com todas as mulheres que se casam na cidade, né? Quer dizer, primeiro ele, depois os maridos. E por causa desses abusos, certo dia o povo começa a clamar os deuses para eles darem um jeito nessa situação. E os deuses respondem a esses clamores da seguinte forma: a deusa Aruru, que tinha criado a humanidade no início dos tempos, faz um homem a partir do barro e coloca esse homem num campo próximo às muralhas de Uruk. Lá ele passa os dias comendo e bebendo junto dos animais como se de fato fosse um deles. Só que os caçadores que frequentavam aquela região... já até sei. É aquele carinha lá que eu até citei no início do vídeo lá, que ele luta lá, né? No Strange Fake? Ou não? Vamos ver aqui. Começam a ficar incomodados. Até Esse voltar homem um num pouquinho. campo próximo às muralhas de Uruk. Lá ele passa os dias comendo e bebendo junto dos animais como se de fato fosse um deles. Só que os caçadores que frequentavam aquela região começam a ficar incomodados com a presença daquela criatura e vão até o rei Gilgamesh pedir a intervenção dele, né, para tirar aquele homem selvagem dali. E o Gilgamesh então investe a atenção dele nesse problema e deixa a população em paz, né, pelo menos por um tempo. E qual que é o plano do Gilgamesh para resolver essa questão do homem selvagem? O que ele faz é o seguinte: ele envia uma meretriz até o lugar onde o homem selvagem costumava ficar e instrui essa meretriz para atrair o homem até a cidade. E assim que esse homem vê a meretriz, ele fica bem interessado, né? E os dois se unem por 7 dias e 7 noites. E depois que os dois se cansam, né, dessa união toda, a meretriz ainda ensina para ele alguns outros costumes da vida civilizada, como por exemplo comer pão e beber cerveja. E a partir desse ponto, o homem selvagem deixa de ser realmente selvagem. De certa forma, ele é separado aqui da natureza e os animais passam inclusive a fugir dele, e o texto diz que ele já não é mais puro, mas que agora ele tinha conhecimento e amplidão de saber. A meretriz então conduz ele finalmente para a cidade, né, conforme o plano, e lá ele se encontra com o rei Gilgamesh. Bom, e logo que os dois se encontram, eles já começam a medir forças imediatamente e se agarram ali num combate brutal, no meio da rua mesmo, que destrói tudo o que está em volta. Por muito pouco, o Gilgamesh sai vencedor desse combate, mas em vez de eles se tornarem inimigos depois disso, né, desse primeiro encontro de hostilidade, o que acontece é justamente o contrário. A partir daí, os dois se tornam companheiros inseparáveis. Finalmente, o Gilgamesh tinha encontrado alguém à sua altura, alguém que ele admirasse e que aliviasse também o seu tédio, né, que atraísse a sua atenção o suficiente para ele deixar a população de Uruk em paz. Então, assim, até aí o plano dos deuses estava dando certo. Só que isso não ia durar muito tempo. Desse ponto em diante, o Gilgamesh e o Enkidu, que é o nome do homem selvagem... é isso aí, porra. Perfeito. Desse ponto em diante, o Gilgamesh e o Enkidu, que é o nome do homem selvagem, decidem sair por aí para realizar grandes feitos juntos. E o primeiro desses grandes feitos é uma expedição contra o Humbaba, que era uma criatura terrível que vivia na floresta de cedros, provavelmente uma referência aí ao Líbano, e que era um monstro, segundo o texto, que falava fogo e respirava morte. Depois de uma longa viagem, o Gilgamesh e o Enkidu chegam até onde vivia essa criatura e lançam um ataque contra ela meio que sem mais nem menos. Eles cortam a cabeça dele, arrancam os pulmões e voltam com esses troféus para a cidade de Uruk. E o que acontece é que a deusa Ishtar, que é a deusa do sexo e da violência, fica tão impressionada com esse feito absolutamente brutal, né, e gratuito, que ela pede o Gilgamesh em casamento. Só que o Gilgamesh sabia muito bem o fim terrível que costumavam ter os maridos da Ishtar, então ele recusa o pedido e a Ishtar, claro, que é uma deusa, né, fica absolutamente revoltada com essa rejeição feita por um mortal. Ela então vai até o pai dela, que
que é o Anu, o deus do céu, e diz para ele mandar o touro do céu, que é um animal, né, uma criatura extremamente poderosa, até a cidade de Uruk, para destruir ali o reino do Gilgamesh. E caso ele não fizesse isso, né, caso o pai da Ishtar não aceitasse enviar o touro do céu para destruir Uruk, a própria Ishtar diz que desceria até o mundo dos mortos, quebraria para Perdão, destruir. E caso ele quebrar não o filme aqui, fizesse isso, né, rapaziada. caso o pai da Ishtar não aceitasse, Eu já vi um cordão. Não é igual, mas parecido com esse símbolo aqui, cara. Interessante. Só é uma curiosidade que eu notei aqui. Eu olhei pra esse aqui, eu lembrei desse cordão que eu vi num site aí. Que eu tava vasculhando um tempo atrás. enviar o touro do céu para destruir Uruk, a própria Ishtar diz que desceria até o mundo dos mortos, quebraria os portões que separam o mundo dos mortos do mundo dos vivos e faria os mortos subirem para devorar os vivos. E diante dessa ameaça, o Anu então concorda em fazer o touro do céu descer até Uruk, mas o Gilgamesh e o Enkidu conseguem vencer também essa criatura mítica. E pior, o Enkidu, depois da vitória, ainda zomba da Ishtar. Ele arranca uma pata do touro, joga na direção dela e diz que ela também merecia aquele fim, né, ser desmembrada. Ou seja, aquele plano que os deuses tinham feito inicialmente para parar o Gilgamesh, que tinha sido criar outro ser poderoso para medir forças com ele, né, e atrair a atenção dele, tinha saído completamente de controle. Pouco tempo depois da união desses dois, né, do Gilgamesh e do Enkidu, dois seres ancestrais, né, míticos já tinham sido abatidos. O Humbaba, que era uma criatura preciosa para o deus Enlil, e o touro do céu, que pertencia ao deus Anu. E para frear então essa perturbação cósmica que o Enkidu e o Gilgamesh estavam causando, os deuses traçam um novo plano. Um desses dois teria que morrer. Não dava mais para os dois continuarem existindo e fazendo esse estrago todo. E acaba que é o Enkidu que recebe a sentença de morte. Ele é atingido por uma peste e alguns dias depois, aquele homem que era forte, né, cheio de vitalidade, que matava monstros e desafiava os deuses, já não era mais nada. E é nesse ponto que a gente passa para a segunda parte da história, que é a jornada do Gilgamesh em direção ao mundo dos mortos, que é onde ele também vai ouvir a história lá do grande dilúvio. Depois da morte do Enkidu, Gilgamesh fica totalmente desconsolado, né? Ele chora por vários dias sobre o corpo do amigo, até o corpo começar a apodrecer. Só depois... Perdão. Provavelmente eles escolheram o Enkidu porque, como foi uma criação deles, né? Automaticamente, eles são um criador. É tipo aquele negócio, Deus dá, Deus tira, tá ligado? Deus criou ele e destruiu ele, né, velho? Aparentemente. Acho que deve ser por isso que houve essa escolha pelo Enkidu. chora por vários dias sobre o corpo do amigo, até o corpo começar a apodrecer. Só depois que um verme cai do nariz do Enkidu, como diz o texto, é que o Gilgamesh vai finalmente conseguir desapegar do corpo e fazer o sepultamento e os outros ritos funerários. Mas mesmo assim, né, mesmo depois disso, ele continua muito abatido e fica vagando sem rumo, vestindo trajes de luto, que é uma pele de leão que ele amarra no corpo, né, que aparece muito nas representações visuais do Gilgamesh. E esse abatimento era não só porque ele tinha perdido o melhor amigo dele, né, a única pessoa que importava para ele na vida, mas também porque a partir desse evento ele tinha tomado consciência da sua própria mortalidade. A sua força, a sua vitalidade, a sua vida de forma geral, né, também não iam durar para sempre, né? É isso que ele constata. A não ser, claro, que ele conseguisse encontrar uma solução para o problema da morte. E é aí que ele começa então a sua jornada em busca da imortalidade. Ele tinha conhecimento pelas histórias antigas que pelo menos uma pessoa na Terra tinha alcançado essa condição de imortal. Então ele decide ir atrás dessa pessoa para perguntar como que ele também poderia alcançar essa condição. O problema é que essa pessoa, paradoxalmente, né, esse imortal, vivia justamente no mundo dos mortos, ou pelo menos no limite desse mundo, que eram as margens do Rio da Morte. Para chegar lá, o Gilgamesh tem que escalar as montanhas de Shamash, que é o deus Sol, e encontrar o Homem Escorpião, que é o guardião dessas montanhas que separam o mundo dos vivos do mundo dos mortos. O Shamash, né, o deus Sol, claro, é o senhor desse trajeto, afinal de contas ele faz esse trajeto todos os dias, né, do entardecer ao amanhecer. E o Gilgamesh então também faz esse trajeto, né, escala essas montanhas, encontra o Homem Escorpião e recebe permissão para avançar. Na sequência ele para numa taberna que existe nesse lugar bem... Perdão, eu lembrei da cena do The Rock, velho, lá no Escorpião Rei, velho. Horroroso.
permissão para avançar. Na sequência, ele para numa taberna que existe nesse lugar bem Taberna. misterioso, né, nesse limiar entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, e a taberneira ali tenta convencer ele a voltar, porque o lugar dele não era ali. O Gilgamesh ainda era vivo e ele deveria aproveitar então o seu tempo no mundo dos vivos. É disso que a taberneira tenta convencer ele. Mas depois do Gilgamesh insistir muito, ela acaba cedendo e dá informações de como ele poderia atravessar então o próximo obstáculo, que são as águas da morte. Para isso, ele teria que encontrar o barqueiro do homem imortal. E ele faz isso então, ele encontra esse barqueiro e finalmente chega na morada do homem imortal e consegue perguntar para ele qual que era o segredo da imortalidade. Só que a resposta que ele recebe não é exatamente o que ele estava esperando. A resposta que ele recebe, na verdade, não é nem exatamente uma resposta de forma mais direta. É uma história, a história do grande dilúvio. Segundo o homem imortal, que se chama Utnapishti, há muito tempo os deuses decidiram limpar a humanidade da face da Terra. Mas um dos deuses, que é o Enki, ou Ea na língua acádia, resolveu avisar. Olha aí, Ea. Olha que interessante, cara. E falando nisso, falando sobre a arma do Gilgamesh, dizer também que, por enquanto, a descrição do Gilgamesh não tem nada a ver com a descrição do Gilgamesh do Fate, né, velho? Assim, é totalmente diferente, né? Muito massa, velho. Bem legal, assim. Mas um dos deuses, que é o Enki, ou Ea. Eu digo isso porque tem muita gente que fala que é bem fiel às histórias originais, mas aqui de Gilgamesh não é. Pelo menos, como ele falou no início aqui, né? Existem vários contos, existem outras pessoas que contam de forma diferente tal história. Talvez Fate tenha se baseado em um outro conto, tá ligado? Nesse daqui, pô, um ser grande, né? Um gigante, aparentemente parrudo, muito forte. E era um guerreiro de fato, né, velho? É bem diferente de como o Gilgamesh se porta, né? Pelo menos no anime. Interessante. No anime não, né? Na obra em si. Me refiro ao anime porque foi o anime que eu vi, né? Homem imortal, que se chama Utnapishti, há muito tempo os deuses decidiram limpar a humanidade da face da Terra. Mas um dos deuses, que é o Enki, ou Ea na língua acádia, resolveu avisar para um humano que isso ia acontecer para sua família conseguir sobreviver ao dilúvio e repovoar a Terra depois. Esse humano era justamente o Utnapishti, que seguiu então as instruções do Enki e construiu uma embarcação gigantesca com as medidas que o próprio Enki passou para ele. E O dentro dessa Noé. embarcação ele colocou a própria família e a semente de tudo o que vive, né? Os animais que estavam presentes ali na estepe. E daí então vieram as águas do dilúvio, destruíram tudo que estava fora da embarcação e depois as águas começaram finalmente a baixar. Vendo isso, o Utnapishti, que estava encalhado na embarcação ali no alto de um monte, começa a soltar algumas aves para ver se as águas já tinham baixado o suficiente e se já tinha condições de desembarcar. Para isso ele solta primeiro uma pomba que volta, depois ele solta uma andorinha que também volta para a embarcação e depois ele envia um corvo que não volta. E aí ele percebe que as águas já tinham baixado o suficiente, então ele desembarca e faz um sacrifício para os deuses no topo do monte. E o texto diz que os deuses se amontoaram como moscas em volta ali das suas oferendas. Só que nem todos os deuses estavam satisfeitos assim e estavam de bem com o Utnapishti. O Enlil, que tinha sido o principal articulador do dilúvio, não ficou nem um pouco satisfeito quando ele descobriu que um ser humano, né, que era o que ele estava querendo limpar da face da Terra, tinha sobrevivido. Então ele convoca uma reunião com os deuses ali para discutir o que eles fariam com o Utnapishti, e a decisão que eles chegam é a seguinte: por causa da excepcionalidade da história e da situação do Utnapishti, ele deveria ser separado da humanidade. A partir daí ele se torna imortal, que é uma característica exclusiva dos deuses, e é obrigado a viver longe dos outros humanos, lá nas margens do Rio da Morte. Ou seja, a condição de imortalidade do Utnapishti não tinha sido resultado de méritos próprios e nem do uso de técnicas secretas que o Gilgamesh poderia replicar. Em termos práticos, então, essa história era totalmente inútil para os objetivos iniciais do Gilgamesh, que era se tornar imortal. Ele não poderia repetir essa história e se tornar imortal da mesma forma que o Utnapishti. Só que antes dele ir embora completamente frustrado, né, para ele não ir totalmente de mãos vazias, a esposa do Utnapishti, que também se tornou imortal, né, decide revelar para o Gilgamesh que existia sim uma técnica secreta para manter a juventude, para conservar a juventude. Não para se tornar imortal exatamente, mas para ir recuperando a vitalidade.
imortalidade. E essa técnica envolvia o consumo de uma planta que crescia no fundo das águas da morte, e o Gilgamesh poderia colher essa planta no caminho de volta para o mundo dos vivos. E é isso que ele faz então, ele vai com o barqueiro em busca dessa planta, mergulha nas águas da morte e colhe a planta. Só que num momento de distração, uma serpente aparece, abocanha a planta e imediatamente ela recupera a juventude. E o sinal disso é que ela deixa a pele velha para trás e vai embora com a pele renovada. E aí o Gilgamesh retoma então o caminho para casa, né, agora ainda mais frustrado do que ele tinha saído lá da conversa com o Utnapishtim. Por fim, o Gilgamesh chega finalmente em Uruk, né, o rei retorna para o seu reino, e a história se encerra com uma cena bem aberta que pode ser interpretada de muitas formas. O que acontece é que ele, né, o Gilgamesh, chega ao seu reino, contempla as muralhas da cidade e a paisagem monumental que ele construiu e fica absolutamente maravilhado. E ele diz para o barqueiro, que ainda está com ele ali nessa cena, para ele contemplar também, para o barqueiro contemplar também essa grandeza da cidade de Uruk. É como se o Gilgamesh, apesar de ter falhado na obtenção da imortalidade individual, né, da imortalidade do corpo, tivesse encontrado ali um outro tipo possível de imortalidade. A vida dele talvez pudesse continuar mesmo depois que ele morresse, porque o seu reino sobreviveria à sua morte. O seu povo e o seu legado dariam continuidade à sua história. E assim, né, dessa forma, de uma forma mais social do que individual, ele conseguiria superar o drama da finitude da vida. Bom, e muitas pessoas consideram que essa é a conclusão final mesmo da epopeia de Gilgamesh, mas depois disso ainda tem uma última tabuinha, que é a tabuinha 12. Nela, tanto o Gilgamesh quanto o Enkidu estão vivos e estão jogando um jogo que se joga com taco e bola. E em determinado momento, a bola do jogo acaba caindo num buraco e esse buraco desce até o mundo dos mortos. E para demonstrar sua fidelidade e o seu amor pelo Gilgamesh, o Enkidu desce por esse buraco e vai lá buscar a bola. Só que o Enkidu acaba ficando preso por lá, né? O mundo dos mortos não aceita devolver o Enkidu para a superfície. Mas mesmo assim, de alguma forma, o Gilgamesh ainda consegue... É interessante, eu já ouvi falar sobre isso, que a relação que o Gilgamesh também tinha com o Enkidu iam até mais do que realmente amigos ali, né? Era uma relação bem, bem íntima mesmo, tá ligado? Interessante. Aceita devolver o Enkidu para a superfície. Mas mesmo assim, de alguma forma, o Gilgamesh ainda consegue se comunicar com o Enkidu, e nessas conversas meio espectrais, assim, que acontecem nessa tabuinha 12, o Enkidu dá algumas descrições do que ele vê no submundo. O que ele percebe ali é que não há prazeres, não há alegria, e alguns sofrem ainda mais do que os outros, dependendo de se eles deixaram ou não uma família que guarda a sua memória, ou se foram feitos ou não os ritos funerários dessa pessoa, ou se o morto recebe ou não as oferendas, né, estipuladas ali nas datas cerimoniais. E aí acaba a parte 3, né, e consequentemente acaba a epopeia de Gilgamesh. Essa terceira parte é uma parte meio à parte mesmo. Alguns acreditam até que ela seja um acréscimo posterior, mas pode ser também que ela seja uma espécie de conclusão temática, né, não uma conclusão narrativa, mas uma conclusão temática do poema. Porque se tem um tema que perpassa realmente toda a epopeia de Gilgamesh, esse tema de fato é a morte e as várias formas de lidar com esse fato universal e incontornável, seja por meio da celebração e da intensidade da vida, do heroísmo e do companheirismo, do luto e dos ritos funerários, ou do legado e da memória. O texto deixa bem claro que a imortalidade, no sentido convencional, é impossível aos mortais, né? Ela só é possível aos deuses. E que a juventude também é algo que não volta, nem para os maiores reis, nem para os heróis matadores de monstros, e nem mesmo para os semideuses. Mas a atitude diante desse fato, né, da constatação da finitude da vida, não deve ser o desalento, e nem partir para uma aventura desesperada em busca de uma solução mágica distante, né, que é o que o Gilgamesh faz depois da morte do Enkidu. A não ser, claro, que o resultado dessa aventura seja a constatação de que a vida possível, a única vida possível, é a vida que já está aí, a vida que está disponível onde quer que a pessoa esteja, até mesmo do lado de dentro das muralhas, que é onde a jornada começa e onde ela termina. E é mais ou menos isso que diz então a epopeia de Gilgamesh. Para quem quiser se aprofundar e ir direto ao texto, recomendo a tradução direta do Acádio feito pelo professor Jacinto Lins Brandão, da UFMG. Eu vou deixar o link desse livro e outras referências também na descrição aí embaixo, e se você se interessa pela cultura da antiga Mesopotâmia, depois dá uma olhada lá no vídeo sobre Lilith, que pode te interessar também. Como sempre, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou! Cara, muito legal, cara. Parabéns, Estranha História. Excelente narrativa, né? Contou de forma bem didática, bem tranquila, de forma que a gente entenda, pegue todas as referências ali. Muito legal, parabéns mesmo. E lembrando, rapaziada, link do vídeo original na descrição. Então vão lá, deixa um like, se inscreva no canal Estranha História. Ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Cara, é bem legal, né, mano? Eu sou um cara que
curte muito assistir esse tipo de conteúdo histórico, assim, tal, saber das lendas, dos mitos e tal. Mano, é muito massa, velho. O Gilgamesh realmente existiu ou não? Gostaria de ouvir de vocês aí. Cara, eu. Sinceramente, é difícil dizer, né, mano? Eu acredito que não. Eu como um cético ferrenho, né, velho? Acredito que não, né, velho? Negócio de Deus, semideus aí e tal, não. Assim, eu tenho a minha crença no que eu acredito, né? Então. Sei lá, cara. Mas é muito massa saber dessas histórias aí. E pegando referência a Fate, além daquilo que eu falei que é bem diferentão, né, do Gilgamesh, pelo menos o que eu vi até o momento em Fate, ele falou um pouco da IA ali da arma do Gilgamesh, interessante, eu acho que deve ser algo realmente divino, né, velho? Acho que por isso o Shiro até não consegue copiar aparentemente, né, velho? Não é algo assim que é algo dos deuses, né? Vamos colocar dessa forma. E, pô, saber que o Gilgamesh perde do jeito que ele perde lá, sendo um semideus praticamente, velho. 2/3 Deus. Caralho, viado. Gilgamesh. E aquele, como eu falei, ele é bem mais. Ele não tem muito essa de perder por ele se achar demais. Aqui não, mano. Ali, porra, ele vai pra batalha mesmo, velho. Usa arco, usa lança, murro. Pelo que eu deu a entender ali dos desenhos, se for o Gilgamesh ali. Aparentemente ele é um guerreiro mesmo nato, tá ligado? Interessante, cara. Interessante. E é uma jornada meio de aventura, né? Como falou ali, ele e o Enkidu, depois da morte do Enkidu, tal, que eles vão, né? Ele vai através. Ele com o Enkidu, eles vão em jornadas, ele sozinho vai em outra jornada. Então acho que as armas que ele utiliza também é muito isso, né? O que ele vai achando pelo caminho de todos os guerreiros que ele derrotou também. É muito legal, cara. É muito massa isso daí. Pô, curti demais, cara. E é aquilo que ele falou, né? Existem aparentemente ramificações, né, velho? Eu acho que todas as histórias eu acho que devem haver ramificações. O que eu quero dizer com ramificações? Jeitos de se contar a história, né, diferentes, né? Você tem uma história, vamos pegar essa história aqui, né? Do Gilgamesh que ele contou aqui. Outra pessoa pode ter outra interpretação, ter feito de outra forma diferente, né, velho? Contar a história de outra forma, né? Que não é realmente isso que nem tá escrito aqui. Aí outra pessoa conta de outra forma. Isso acontece muito, né? Por exemplo, na Bíblia. A Bíblia também existem interpretações diferentes ali na Bíblia, né, velho? Existem outras pessoas que interpretam de forma diferente e tem outras formas de contar a história, né? Então, cara, acontece muito isso nas histórias, né, velho? Até mesmo sobre o Crowley e tal, tá ligado? Assim, muita gente interpreta de forma diferente. Então, cara, tem muitas obras assim que há suas ramificações, né, velho? Né, o pessoal, enfim, faz uma história diferente da convencional ou não. Mas, sinceramente, eu não sei o que o pessoal faz. Acho que não sei, mano. Assim, a pessoa achar uma escritura antiga e é difícil determinar se ela consegue traduzir tudo do jeito certo que tá ali, né, velho? Nós somos seres humanos e estamos fadados, assim, a errar, né, velho? Não existe um ser humano perfeito que nunca errou. Não sei, tá ligado? Às vezes, numa tradução e tal, num estudo, a gente pode cometer alguma falha e distorcer um pouco a história, sabe? É interessante pensar nessas coisas, mano. É um assunto muito foda, é muito legal de se debater e tal. Eu tenho ouvido bastante podcast ultimamente sobre essas paradas assim. Não se tratando de figuras assim. Também, vai, de figuras assim, mas é mais sobre coisa freak, tá ligado? Assim, história de. Sei lá, mano, sobre bruxa, sobre. O monstro do Lago Ness. É sobre tudo, tá ligado? Tudo quanto é coisa assim misteriosa que existe no universo, os caras estão lá debatendo lá. Eu gosto muito de ouvir os podcasts deles lá do Mundo Freak Confidencial, mas sendo mais específico qual podcast que eu tô me referindo. Cara, eu acho muito da hora, mano, saber dessas histórias, como, né, elas são feitas e tal. Putz, cara, é do caralho, velho. É muito foda mesmo. Rapaziada, comenta o que vocês acharam aí, né? Vou estar lendo todo mundo. Muito obrigado a quem acompanhou até aqui. Um forte abraço a todos, tamo junto, meus queridos. Muito legal acompanhar, né, a história essa epopeia de Gilgamesh aqui, através do Estranha História, né. E foi muito legal o vídeo, deu pra pegar tudo ali. Parabéns mesmo, meu querido, mandou bem demais. Rapaziada, um forte abraço a todos, tamo junto e eu fui! Girl, he only fought you over 'cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better.
Girl, that man didn't show me ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. And you say he been killing the vibe.